para que é que serve? As pessoas interrogam-se para que é que serve o Presidente da República. E nós podemos especular, enfim, este Presidente tem os níveis de popularidade mais baixos de sempre, tem popularidade negativa, coisa que nunca aconteceu com nenhum Presidente. Isto é um fenómeno que se vem notando desde a célebre queixa sobre a reforma, enfim, que foi bastante, aliás, mais nefasta para a imagem do Presidente do que as histórias das ações da SLN e detentora do BPN. Isto tem vindo a erudir a imagem, não é de Cavaco Silva, é do órgão Presidência da República, que é um órgão de soberania que está na Constituição e que tem poderes que são para ser utilizados quando se justifica, na hora certa, mas isso depende do julgamento de quem exerce o cargo. E a interpretação minimalista, até à náusea, se quisermos pôr cores mais vivas, a interpretação minimalista de Cavaco Silva está a prejudicar bastante a imagem deste órgão supremo. Está a esvaziar o cargo de Presidente da República. Cavaco Silva, para contrariar isto, acha que as pessoas estavam à espera que voltamos à história da bomba atómica, voltamos à história de uma atitude mais violenta por parte do Presidente da República? Como tem sido pedido por Mário Soares, por exemplo, e por vários partidos da oposição? Deixa-me dizer-te o seguinte, Paulo. Eu não estou entre aquele vasto, já muito vasto número de pessoas que acha que o Presidente da República tinha que ter substituído o governo por um governo de iniciativa presidencial ou simplesmente mandá-lo embora. De resto, noto que nenhum Presidente da República o fez sem estar em condições de esse governo ser substituído por um governo de cor diferente em maioria absoluta. Lembra-te de Jorge Sampaio, quer dizer, um caso mais presente, mas já agora podes lembrar do próprio Mário Soares, quando deu lugar, quando decidiu convocar eleições e não nomear um novo governo, e percebendo ele que isso significaria uma mudança de cor. Ao caso, faça justiça a Mário Soares, um governo abrindo caminho ao governo de Cavaco Silva, portanto, da cor política diferente dele. Mas isto é só para provar o ponto. Um Presidente da República só usa a bomba atómica quando percebe que o país está preparado para uma fase seguinte e que essa transição vai ser feita de acordo com a sua decisão. E, portanto, nós não estamos nesse ponto. Parece-me claríssimo, basta olhar para as sondagens, que nós não estamos no ponto de maturação em que vemos o Partido Socialista com uma maioria absoluta, que tudo está muito definido, que a transição pode ser calma, de resto pode-se acrescentar... segundo as sondagens. Não, pode haver, mas uma coligação à esquerda é neste momento impensável. Pelo menos eu não consigo imaginar que o Partido Socialista consiga fazer uma coligação com Nós vimos isso muito claramente naquele movimento, naquele congresso, enfim, naquele momento convocado por Mário Soares, onde percebemos que estavam lá, de facto, representados 3 partidos à esquerda, mas nenhum deles dizia a mesma coisa que o outro. Portanto, isso tem sido uma impossibilidade em Portugal, infelizmente, na minha opinião, ou infelizmente. É muito mau para o sistema que a esquerda não se possa entender em soluções concretas do governo, mas nunca aconteceu, nem em vacas gordas, não vai acontecer em vacas magras seguramente. Portanto, não acho que o Presidente da República tenha esse pecado capital de não intervir usando a bomba atómica. Agora, acho que Cavaco Silva tem um pecado menor, que é o de facto de falta de afirmação do que ele entende ser o caminho desejável do país. Não é em termos pontuais. Em termos pontuais, eu acho que aqui e ali, à medida que as semanas vão correndo, Cavaco Silva percebeu cedo que a questão europeia era importante colocar em cima da agenda em Portugal e que o governo não o estava a fazer, percebeu cedo que era preciso recolocar o foco nas políticas de crescimento económico sem largar o processo de consolidação orçamental. Agora, no que diz respeito ao governo, o Presidente da República teve sempre medo, não há outra expressão para o dizer, medo de definir uma posição sobre a sua atuação. Seja ela mais crítica ou menos crítica, isto é absolutamente rigoroso. A expressão zigue-zagues, que é usada aqui por Santos Silva, parece-me boa, na medida em que o Presidente da República, para te dar um exemplo de 2 meses, começa o ano a falar de um ciclo recessivo, a mandar para o Tribunal Constitucional o Orçamento do Estado, em fase posterior é certo, mas a mandar para o Tribunal Constitucional, e passado 3 meses, 4 meses, é forçado pelo Primeiro-Ministro a fazer um reconhecimento de que o Governo tem que ficar para além da sua interpretação minimalista do poder presidencial. Porque ele, no dia da decisão do Tribunal Constitucional, tem uma intervenção dizendo que não iria demitir o governo porque tinha acabado de ser rejeitada uma moção de censura, como se o Presidente da República não pudesse tomar essa decisão, que pode,
simplesmente não a quer tomar. Mas ele resolveu dizer isto, portanto, limitando o seu papel a uma espécie de aritmética parlamentar, de medição da aritmética parlamentar, e depois, horas depois, perante a intervenção do Primeiro-Ministro, que percebeu que sem o apoio do Presidente, que tinha ajudado a criar aquele problema, digamos assim, não conseguiria manter firme o governo, acabou por ter que dar o selo presidencial à continuidade do governo. E depois o discurso de 25 de Abril, que celebra isso mesmo. E, portanto, nós andamos, de facto, com o Presidente da República, eu percebo porquê, é difícil dizer que acha que este governo ainda tem um papel a desempenhar, mas eu acho que nesta fase... como tu dizias. Mas é que eu acho que não tem só a ver com o facto de não ter alternativa. Se tu percebes, mesmo do ponto de vista político, nacional, só para fechar este ponto, a base eleitoral do Presidente da República é de direita. O Presidente da República, este Presidente da República, não foi eleito com os votos nem de eleitores do PCP, nem com eleitores do Bloco de Esquerda. Foi parcialmente com alguns eleitores do Partido Socialista, sem o qual não conseguiria os 50% que teve na primeira volta das presidenciais, mas não é seguramente esse o apoio central deste Presidente da República, o primeiro Presidente de direita. E este primeiro Presidente de direita teve sempre receio em dar o apoio político a este governo, sendo que este é o governo da sua cor política. É neste sentido que se entende o remoque do Presidente, não sei se achas que é um remoque, o recado do Presidente da República de que não é um ator nos jogos entre partidos políticos, quando teve um papel muito importante ou é acusado de o ter. Acusado, ainda há pouco ouvimos o professor Augusto Santos Silva mais uma vez a lembrar isso. Isso é um refúgio que ele tem e, de facto, o Presidente da República não é um ator no jogo político ou partidário, mas é um ator político que tem o próprio dizia que não era um político profissional. Mas é um político profissional há mais tempo em funções. E, portanto, é um ator político que não se pode dizer. Eu percebo que ele está... São tempos difíceis para ser Presidente da República e para ser um Presidente da República que entra em stress em períodos de crise. É claramente o perfil psicológico de Cavaco Silva. Portanto, eu percebo, mas ele tem, de facto, aqui um problema, que é, em relação à bomba atómica de que falavas, que era dissolver a Assembleia da República ou convocar eleições, ele olha para o que tem em cima da mesa e não tem à vista uma alternativa de governo consolidada. O Partido Socialista não conseguirá maioria absoluta e não fará, e dificilmente fará aliança com qualquer partido à sua esquerda. Qualquer aliança com um partido à direita será mais frágil do que a aliança existente, do que a coligação existente neste momento entre os dois partidos de direita, porque por razões ideológicas estão até mais próximos do que estaria o Partido Socialista, por exemplo, do CDS. E, portanto, ele faz estas contas e percebe-se isto. Ele teve, logo a seguir ao chumbo do Tribunal Constitucional, o discurso de que o governo tinha toda a legitimidade. Bom, o governo realmente tem uma maioria na Assembleia que o apoia, foi eleito para um mandato de 4 anos, não foi para 2, e, portanto, formalmente tem essa legitimidade. Há uma questão onde ele poderia pegar, que era, constitucionalmente, estamos a falar do ponto de vista constitucional, este Presidente é muito formalista. E, portanto, do ponto de vista jurídico ou constitucional, ele poderia invocar para dissolver a Assembleia da República estar em perigo o regular funcionamento das instituições. A Constituição prevê isso. Por exemplo, uma crise dentro da coligação governamental pode pôr em perigo o regular funcionamento das instituições. E, portanto, isso seria um argumento que ele teria. E ele, fazendo o seu balanço, acha que qualquer situação saída de eleições coloca ainda mais em risco o regular funcionamento das instituições. O problema nem sequer está nisto, convocar ou não convocar eleições. Está na sua intervenção cotidiana e no peso da sua palavra. E ele prometeu que iria exercer uma magistratura pela palavra. E as suas palavras caem sistematicamente em saco roto. Ele vai falar ao Parlamento Europeu. Ele, no 10 de junho, a outra palavra que faltou foi a palavra Europa. Não há, praticamente, há muito tempo passa, mas quase não há Europa no discurso de 10 de junho. Ele, se calhar, está-se a reservar para o Parlamento Europeu. E, portanto, eu acredito,
por tudo aquilo que ele tem dito sobre a Europa, que ele vai dizer umas verdades, à Europa. Mas será que vai ser ouvido se ele é tão pouco ouvido em Portugal? Porque a Europa tem uma imagem de quem manda em Portugal e não é definitivamente Cavaco Silva, ou de quem influencia em Portugal e não é definitivamente Cavaco Silva. Será Vítor Gaspar? Será a Troika? Cavaco se não consegue em Portugal, muito menos conseguirá na Europa impor a sua voz. É alguma expectativa, David Inês, em relação é isso que Cavaco Silva irá fazer amanhã na Europa? Não, eu acho que o Presidente da República tem sido muito coerente do ponto de vista do discurso europeu. Acho que tem sido bastante assertivo no que diz respeito à necessidade de algumas mudanças de caminho de que Portugal precisa para poder recuperar. E o que eu espero ouvir é basicamente isso. Eu, de resto, acho muito bem e de assinalar que ele reúne ao mesmo tempo também os eurodeputados portugueses nesse sentido. A questão não é se ele vai ser mais ou menos ouvido. Ele não deixou de ser chefe de Estado de Portugal e, portanto, será sempre ouvido nessa medida. É óbvio que não tem o poder executivo, mas não deixa de ser importante que Portugal faça ouvir uma voz sonora nesse fórum. Ficamos à espera dessa voz. David Inês, Filipe Luís, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Política Mesmo fica por aqui, já a seguir, 25ª hora com Paula Costa Simões. Boa noite, até amanhã.